Olá pessoa, tudo bem com você? Professor Vitor hoje falando sobre geografia. Pois bem, hoje vamos falar sobre a ciência geográfica. Quais são as utilizações dessa geografia? A gente vai perceber que a geografia vai servir para planejamento urbano, para a questão de economia, geopolítica, até mesmo na construção civil. Pois é, imagine só um quarteirão, uma rua, onde você tem 10 casas. Do nada, dessas 10 casas, a gente tem 5 prédios. Cada prédio, a gente vai ter aí 10 andares. Cada andar, a gente vai ter 2 apartamentos. Nessa brincadeirinha, a gente passou de 10 casas para 100 apartamentos. Agora imagine a mudança, o impacto socioambiental que foi a criação desses prédios. Lógico, a gente tem que fazer a análise do solo, a análise do saneamento básico, né? Rede de esgoto, abastecimento de água. Tem que ser um cano muito maior, tem que ter uma vazão muito maior para abastecer essas casas. A coleta do lixo, como é que vai funcionar, o trânsito naquela região. Então tudo isso é o que a geografia vai analisar. O impacto do homem com o meio. Esse é o objeto de estudo da geografia. A geografia inicialmente, e o pior é que até os dias de hoje, muita gente acredita que ela tem esse papel de descrição. Era uma ciência que iria descrever como era a paisagem, os tipos de rocha, vegetação. Você simplesmente fazia um apanhado geral e fazia a descrição de determinadas paisagens, sem sequer analisar o impacto do homem nessa paisagem ou como essa paisagem reage com o homem. Esse tipo de mudança na análise geográfica começou a acontecer com essas escolas deterministas e possibilistas. Professor, o que é escola possibilista e determinista? A escola determinista e possibilista são as escolas geográficas que iniciaram ali naquele período da Revolução Industrial, quando a Europa estava começando a progredir no ramo tecnológico. As mudanças da Revolução Industrial, elas foram muito grandes. Então a gente teve ali uma mudança na forma de se produzir, na forma de vender, na questão de como as pessoas estavam vivendo e se colocando no meio, saindo de um meio rural para um meio urbano. Então tudo isso aí veio junto com a Revolução Industrial. E o homem, ele sempre tentou entender o meio, ele sempre tentou entender aquilo que rodeia. Então a geografia começou a analisar como o homem iria se adaptando a essas mudanças e como o meio reagiria com o homem. E aí surgem essas duas escolas, a escola alemã, que é determinista, e a escola francesa, que é possibilista. Mas o que é esse determinismo ou possibilismo? Na escola alemã, eles trabalham com a ideia de que o homem é um resultado do meio, ou seja, as características daquela sociedade estão ligadas com o meio onde ele vive. Então, se é um lugar frio, se é um lugar com pouca vegetação, a gente vai criar uma cultura, uma sociedade de acordo com aquele meio. Já a escola possibilista, né, a gente vai ter ali uma ideia de que o homem ele se adapta ao meio e consegue adaptar o meio e o meio vai também transformá-lo. Então é uma troca, onde o homem ele consegue modificar, ele tem capacidade de criar técnicas para modificar o ambiente e o ambiente vai modificá-los. Só para deixar aqui guardado, dentro da escola alemã, a gente vai ter ali Frederick Hatzel e dentro da escola francesa possibilista, Vidal de Lablache. Ok? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. O espaço geográfico é tudo aquilo que o homem pode ou modificou. Então, às vezes, até mesmo no caso do homem não modificar, mas fazer isso intencionalmente, transforma aquele lugar em um espaço geográfico. Então, a capacidade do homem de modificar o meio é o espaço geográfico. E a geografia ela pode se dividir em algumas vertentes. A gente tem a geografia regional, que é aquela que vai explicar as peculiaridades de cada local, vai falar sobre as características populacionais, econômicas de um determinado local. E temos a geografia geral, que vai ser dividida entre a geografia física e a geografia humana. A geografia física é aquela que pega as características naturais, como o clima, vegetação, solo, relevo, hidrografia. Então, são todas aquelas características naturais. E a geografia humana vai pegar a parte de política, ciência, cultura, toda aquela parte humanizada, né? É a parte de geografia humana. E para entender melhor essa ciência geográfica, a gente divide a geografia em 5 conceitos fundamentais. A paisagem, gente, ela é um retrato. Ela é uma fotografia, mas ela é uma fotografia onde a gente utiliza os nossos sentidos, não só a visão. Muita gente trabalha com o conceito de paisagem
um conceito de que é tudo aquilo que você pode ver. Mas uma pessoa deficiente visual não consegue criar uma paisagem na sua cabeça? Sim, consegue. A paisagem é tudo aquilo que a gente consegue sentir. Então, por exemplo, você vai num lugar e sente determinado cheiro e lembra de um momento da sua vida. Isso é uma sensação de uma paisagem. Lógico, uma paisagem ela tem a característica dela ser estática. Por exemplo, você viajou, foi conhecer Portugal e você tem a paisagem de Portugal na sua mente. Você voltou de Portugal, viveu sua vida, anos se passaram e você continua com a mesma paisagem de Portugal que você foi naquele momento. Portugal provavelmente passou por mudanças físicas e humanas, porém a paisagem que você tem de Portugal, ela é estática, ela não muda. Um outro conceito geográfico é o conceito de região. Região é um conceito que envolve dividir, separar a partir das características em comum. Como assim? Eu vou pegar uma região, como a região Nordeste, e vou separar ela do resto das regiões a partir das características que todos os estados que estão na região Nordeste vão ter em comum. Por exemplo, a comida, a questão da música, o sotaque, que é muito mais parecido. Por mais que tenham diferenças entre esses estados, eles são muito mais próximos do que se comparado com estados de outras regiões. Por exemplo, se você pegar um sotaque de um pernambucano e de um baiano, eles têm suas diferenças, mas eles estão muito mais próximos do que se você comparar esses dois sotaques com o sotaque de um paranaense, por exemplo. Então você vai ter essa relação das diferenças, né, de fazendo essa divisão das regiões. E para que se divide em regiões? Para facilitar os estudos. Quando você tem um governo que divide um país em regiões, ele consegue dar uma atenção melhor para uma região que vai ter uma demanda regional específica. O terceiro conceito fundamental da geografia é o de lugar. Lugar tem a ver com sentimento, tem a ver com pertencer. Então, quando eu digo que minha casa é o meu lugar, eu estou dizendo que aquela casa, eu tenho algum vínculo com aquela casa. Que o Rio Grande do Norte é o meu lugar, eu estou dizendo que aquele estado é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu tenho um vínculo, que eu tenho um elo com aquele lugar, certo? Então, lugar tem a ver com sentimento. O quarto conceito é o conceito de território. Território, gente, tem a ver com poder, tem relação com domínio. O território de um país é onde ele vai ter a sua soberania, onde aquele país ele vai ter o controle do território. O último conceito e o mais importante é o espaço geográfico. Como eu disse, o espaço geográfico é tudo aquilo que pode ser modificado pelo homem ou que foi modificado pelo homem. E diferente da paisagem, o espaço geográfico ele é dinâmico, ou seja, ele está em constante transformação. Pegando o exemplo de Portugal, novamente, você criou uma paisagem de Portugal e voltou para o Brasil. A paisagem ela é estática, na sua cabeça você vai ter aquela paisagem. Porém, o espaço geográfico de Portugal vai sofrer transformações de crescimento urbano, de crises econômicas, de questão de preservação ambiental. Então, o espaço geográfico é o que está movimentando, é algo dinâmico que está acontecendo neste exato momento. Certo? Bem, pessoal, hoje falamos sobre geografia, uma introdução a essa disciplina. Nessa introdução falamos sobre a importância da geografia dentro da sociedade, dentro da construção civil, dentro do planejamento urbano. Então a gente tem uma importância muito grande dessa disciplina no nosso cotidiano. Falamos sobre o surgimento da geografia, uma disciplina extremamente descritiva e que muitas pessoas acham que ela é assim até hoje. O pessoal acha que a geografia ela é só para decorar afluentes de um rio, capitais de países, né? Mas a gente sabe que ela é diferente hoje em dia. Ela passou por essa mudança justamente na época da Revolução Industrial, nas escolas alemãs deterministas e escola francesa possibilista. Então a gente tem essas mudanças na geografia, como ela foi alterando. Falamos aí das vertentes geográficas. A gente vai ter aí a geografia regional, que vai estudar os locais, as mudanças daquele local, as características específicas como população, economia de um local, que é a geografia regional. E temos a geografia geral, que vai falar da parte física, que é a parte natural, de climatologia, meteorologia, relevo, e a parte humana, que vai falar de urbanização, que vai falar de agrária, que vai falar sobre população, sobre as questões humanas. E além disso, falamos dos 5 conceitos fundamentais da geografia. Paisagem, que é um
uma mente, um retrato, um recorte que você faz de um determinado lugar e guarda algo estático que fica na sua mente. Falamos de região, que é uma divisão a partir de características em comum. Falamos de lugar, que tem a ver com pertencer, tem a ver com a cultura, com você ter uma relação cultural com aquele determinado lugar. Território, que tem uma relação de poder, da soberania de um país, de um estado. E por fim falamos do espaço geográfico, que é justamente o lugar de transformação extremamente dinâmico, onde o homem está atuando constantemente. Para deixar esse conteúdo ainda mais firme, vamos resolver uma questão? O Bumba Meu Boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens associados, como as performances dramáticas, musicais e coreografias associadas aos bordados do boi e a confecção de instrumentos musicais artesanais, entre outros. Quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro diz respeito à valorização da A. Vida aristocrática e dos costumes antigos. B. Identidade popular e das tradições culturais. C. Sociedade rural e da exploração do sertanejo. Ou D. Influência colonial e dos valores conservadores. O Bumba Meu Boi tem a ver com a valorização da identidade cultural e diversidade. A gente está falando aí muito do conceito de lugar, da questão da identidade cultural, da identidade com aquele lugar, do vínculo que você tem com aquele lugar. Então a gente tem uma cultura muito forte que faz a identificação de um povo, de uma nação, e que ao mesmo tempo reforça esse conceito de lugar dentro da geografia. Deixa aqui nos comentários qual tipo de conteúdo que você quer ver ou tirar dúvidas, além de tirar dúvidas sobre essa própria aula aqui nos comentários. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, como o Instagram. Inscreva-se no nosso canal. Lembrando que nossa plataforma está recheada com muito mais conteúdo. Muito obrigado por me aguentar até o fim e até a próxima!